A verdade é que Napoleão entra com 600 mil soldados na Rússia em junho de 1812. Em dezembro, apenas 110 mil começam a voltar para a França. E é preciso que se diga, tá? Desses 110 mil soldados franceses de outras nacionalidades que iniciam a retirada, no final de 1812, menos da metade conseguem atingir as linhas francesas. Tá? Foi uma das maiores campanhas de atrito da história da humanidade e se tornou especialidade dos russos desde então. Desgastar o inimigo, não importa o preço. Os russos desgastaram os franceses à custa da terra arrasada, ao custo de incendiar uma das suas mais bonitas e principais cidades, que era Moscou, e ao custo também de ataques pesados, onde sacrificavam boa parte de suas próprias tropas. Bom, o Marechal Kutuzov morre no ano seguinte, em 1813, em Bunslau, que na época era reino da Prússia. Ele morre aos 67 anos, naquela época já era uma idade bastante longeva. Nós temos que lembrar que ele teve uma vida muito sacrificada, 2 ferimentos gravíssimos, além de passar o tempo todo no campo de batalha exposto aos elementos, morando numa barraca de campanha em cima da sela de um cavalo, mais ou menos a mesma vida que teve o nosso Duque de Caxias aqui no Brasil. A vida militar sempre é muito sacrificada. Bom, pipocaram monumentos, homenageando Kutuzov por toda a Rússia. Ele foi homenageado até pelos soviéticos, Tem a Aeroflot deu o seu nome a uma aeronave e hoje ele ainda é estudado nas academias militares do mundo inteiro. Ele é realmente um herói, num país que travou tantas guerras, que teve tantos generais excelentes, e as suas campanhas serão sempre estudadas. Já visto aqui no canal, a gente volta e meia volta às campanhas do Kutuzov. Ele entendeu bem o que precisava ser feito, para enfrentar o Napoleão, não ligou para as críticas, manteve a sua linha de ação até o começo. Acho que uma coisa importante também é que o czar teve essa grandeza de, apesar de não gostar do Kutuzov de forma alguma, deixou que ele conduzisse a campanha militar. Foi um acerto muito grande que o Stalin teve depois também na Segunda Guerra Mundial. O Stalin, ele dava uma grande liberdade para os seus generais do campo de batalha, diferente do Hitler. Bom, nós temos que ver também algumas coisas que foram ditas, pelos seus contemporâneos e outras personalidades. O Napoleão chamava ele de velha raposa do norte. Napoleão reconhecia o gênio militar do Kutuzov. O Suvorov também admirava muito o seu subordinado. O czar Alexandre não tinha ele em muita conta, porque não gostava, era um problema pessoal, mas precisou engolir o Kutuzov, e porque foi o único, talvez o general mais capaz para salvar a Rússia naquelas condições. Clausewitz também, eu lembro que o Clausewitz lutou na Rússia contra Napoleão, e ele homenageou também o Marechal Kutuzov. Havia pessoas que criticavam, eles diziam que ele demorou muito para combater Napoleão, que ele era preguiçoso, etc. Mas talvez uma das maiores definições do Kutuzov é o seguinte, foi dito pelo Richard Ryan, que ele falava o seguinte, que o Napoleão era um mestre em corrida de 100 metros, ao passo que o Kutuzov corria maratona. Então o Kutuzov pensava no longo prazo. Talvez ele tenha entendido o espírito napoleônico de batalhas rápidas, decisivas aí, e ele foi desgastando Napoleão, com as longas distâncias da Rússia, com o tempo, o passar do tempo, movimentos complicados que o Napoleão não conseguia entender e que se caracterizariam, eu falo sempre isso, as campanhas dos alemães, dos soviéticos contra os alemães na Segunda Guerra Mundial e agora dos exércitos do Putin na Ucrânia. Mas não se dá para negar uma coisa, graças ao gênio militar do Kutuzov, lógico, a bravura dos soldados russos também e a excelência dos seus generais, eles sempre tiveram generais muito bons. O exército de Napoleão foi reduzido a uma multidão se retirando sem ordem, cambaleante, em direção
ao oeste da Europa, tá? Era um exército batido, um exército derrotado. Essa é que é a grande realidade, né? Entretanto, é preciso que se diga, para mérito dos franceses, que eles ainda venceram diversas batalhas nessa retirada, mas já não eram mais batalhas que poderiam definir o curso da campanha, eram batalhas que, pela sobrevivência, né, para preservar uma parte do exército para que ele pudesse retrair. Então, é lógico, o exército francês ainda conseguiu manter um padrão de excelência, mas era só para evitar que a debacle fosse ainda maior. Então eu acho que durante muito tempo ainda o Kutuzov vai ser estudado nas academias militares. Eu aconselho vocês a aprenderem sobre esse grande estrategista, porque vai enriquecer bastante, né, o conhecimento militar de toda a comunidade do Canal Arte da Guerra. Bom, pessoal, eu preciso indicar algumas obras para vocês, tá? Para vocês entenderem o que foi a campanha de Napoleão na Rússia. É importantíssimo, é seminal entender essas batalhas para que vocês consigam introjetar em suas mentes o pensamento militar da Rússia. Então eu preciso indicar algumas obras para vocês. A mais indicada é o Guerra e Paz, do Leon Tolstói, mas vocês têm que tomar muito cuidado com a tradução. Esse aqui eu comprei, mas não tive tempo ainda de ver essa tradução como é que tá, porque é difícil você traduzir bem do russo e às vezes dá erro de entendimento. Só que a gente tem que lembrar sempre o seguinte, né? Quando o Suvorov morre, ele não tinha herdeiros do sexo masculino, ele tinha 4 meninas, 4 filhas, né? E a filha mais velha, a Praskov, ela casou com um conde de sobrenome Tolstói. E o que acontece? Alguns anos depois, né, um descendente dele, que foi o Leon Tolstói, um dos maiores escritores da Rússia, escreveu essa obra, né? Então vocês têm que dar um desconto, porque na verdade o Tolstói tinha grande admiração pelo seu antepassado. Então lógico que ele não vai falar mal do general, mas é muito difícil também, porque a própria literatura militar da Rússia consagrou e consolidou o trabalho do general Kutuzov. Existem centenas de homenagens dele por toda a Rússia, até na antiga União Soviética. Então tem essa versão aqui em 4 volumes, tá? Do Guerra e Paz, da LPM, que é uma editora muito boa. E essa versão também aqui em quadrinhos, para quem tem mais pressa. Essa versão é muito bem feita, tá, gente? Muito bem feita. Lógico que ela é resumida, porque para você fazer em quadrinhos, né, uma obra assim mais condensada, você vai acabar suprimindo alguns detalhes. Mesmo assim dá para aprender muita coisa. Agora, um livro que é inestimável, é fora de série, um dos melhores que eu já li até hoje, é Os Romanov, do Simon Sebag Montefiore, que conta toda a história da dinastia Romanov, desde 1613 até 1918, quando eles caem, né, frente à Revolução Bolchevique. E o que acontece? Esse livro, lógico, vai passar pelas fases dos czares que conviveram com o Kutuzov e também a invasão da Rússia. Tem esse aqui também, A Rússia contra Napoleão, tá? Do Dominique Lieven, a Batalha pela Europa de 1807 a 1814. Eu lembro o seguinte, embora a derrota final do Napoleão tenha sido em Waterloo, né? Ele entra na Rússia no verão de 1812 com 600 mil soldados. Em outubro ele tinha 110 mil. Então, na verdade, o que destroçou o exército dele foi a campanha da Rússia. A gente não tem dúvidas a respeito disso. Então é muito importante, quem quiser compreender Napoleão Bonaparte, estudar a campanha da Rússia. E tem esse aqui também, que é maravilhoso, Napoleão, Sua Vida, Suas Batalhas e Seu Império, né? Lógico, esse aqui ele é mais generalista, ele vai falar das diversas campanhas aí do Napoleão, mas esse livro ele tem uma vantagem muito grande, gente. Ele tem facsímiles de documentos da época, cartas, mapas, etc. Então esse livro é muito legal. Todos esses livros assim que eu consegui encontrar na Amazon, eu deixei os links aqui na descrição para vocês. Eu lembro sempre o seguinte, todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. É só entrar pela lista aí, tá? Vocês
trazem cultura para as suas vidas ou para as vidas das pessoas que vocês querem bem. Vocês podem comprar livros e outros itens também, dar de presente. Estão ajudando aqui, tá, o canal Arte da Guerra. Bom, gente, eu queria deixar uma coisa muito importante aqui para vocês, tá? Esse é um daqueles vídeos que a gente faz com prazer nessa vida. Eu sempre quis muito falar sobre o General Kutuzov. Eu já escrevi artigos sobre ele, aí eu tenho uma admiração, um respeito muito grande por ele, pela maneira dele conduzir, né, as batalhas, a maneira como ele lidava com o exército. Ele é uma pessoa que realmente encarnou a arte da guerra, eu não tenho a menor dúvida disso. Então eu aconselho vocês, tá, que estudem a história militar. Aqueles de vocês que quiserem se aplicar nas ciências militares, porque é uma ciência como as demais, tá, vocês têm que ler muito. Vocês têm que ler, vocês têm que estudar, vocês têm que conhecer os estilos dos grandes mestres, tá? Que nem um pintor. Pintor bom, que não visitou museu, que não se debruçou sobre o estilo dos grandes mestres, jamais vai pintar muito bem. Ele vai sofrer suas influências, isso é inevitável, que a gente sofra influência de outros mestres na vida, faz parte do aprendizado, do nosso crescimento como profissional. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, tive um prazer muito grande de fazer esse vídeo, é um vídeo que eu já vinha planejando, era assim, aquela ambição que você tem, ou você faz esse vídeo, ou você não dorme direito, você não sossega, né? Você não vai descansar enquanto não fizer. Então eu fiz esse vídeo aqui com muito carinho para vocês. Espero que vocês estudem a obra do Kutuzov. Eu vou deixar alguns vídeos aqui para vocês assistirem também. São vídeos em inglês, né? Mas o que acontece? Se vocês olharem as campanhas do Kutuzov, vocês vão ver que elas influenciaram muito o combate dos soviéticos aos alemães de 1941 a 45, e elas provavelmente estão influenciando os generais do Putin e o próprio Putin também nessa campanha da Ucrânia, tá? A paciência, né, o desenrolar do tempo, né, o não dar combate decisivo, os movimentos no campo de batalha, o uso do fogo, todas essas coisas aí, né, o Kutuzov já preconizava há 200 anos atrás. Então, eu sugiro a vocês que leiam, estudem muito o General Kutuzov, se debrucem sobre as suas campanhas militares. Tenho certeza que isso vai enriquecê-los, tá? Como também aconteceu comigo. Eu tive assim um prazer muito grande em estudar a obra dele, continuo estudando, eu digo que eu sou um aprendiz sempre das ciências militares, eu procuro estudar todos os generais, os principais generais aí que me caem a mão. Eu já fiz vídeo sobre o Suvorov também, está aqui na descrição, tá? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, nós estamos voltando já, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal, até mais!